Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, eu gostaria de estar falando com vocês a respeito de um assunto muito interessante. Muito interessante porque esse assunto causa polêmica, mas causa polêmica aqueles que não tiveram sua mente ainda aberta. E por que não tiveram a mente aberta? Porque os que transmitem a respeito desse assunto, transmitem o assunto de uma maneira errada, de uma maneira errônea, né? E as pessoas ficam sem compreender direito o que realmente o assunto quer dizer. Nós vamos estar falando hoje a respeito de dom de línguas. Sim, porque foi necessário que os discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo recebessem pelo Espírito Santo de Deus dons para falar em outras línguas. Porque na época em que eles receberam a ordem de ir por todo o mundo e anunciar o evangelho a todas as criaturas, era necessário, né, que eles recebessem do Espírito Santo o dom de falar em outras línguas. Hoje é mais fácil, né? Hoje você pode entrar na internet e aprender a falar em outras línguas, né, de uma maneira mais fácil, né? Mas antes não. Antes eles necessitavam que o Espírito Santo lhes concedesse um dom para que pudessem falar em outras línguas. Né? Nós vamos aprender também que os discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo receberam o Espírito Santo pela primeira vez, não no dia de Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque os líderes ensinam que eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste, né? Aliás, o significado de Pentecoste é o dia da colheita. Era o dia que se comemorava o dia da colheita, né, em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade portuária, né, onde atracava navios de várias nacionalidades. Olha só, nacionalidades, línguas, né, nações, né? Então era necessário que o Espírito Santo lhes concedesse um dom para falar em outras línguas. E na realidade, os discípulos receberam o Espírito Santo pela primeira vez, não foi lá em Atos 2, no dia de Pentecoste. Eles receberam o Espírito Santo pela primeira vez. Nós vamos ver isso escrito no livro de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, que foi o dia da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, porque antes da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nenhum dos discípulos ainda eram convertidos. Não eram convertidos, né? Eles ainda não eram convertidos. Apesar de terem andado com o Senhor Jesus Cristo, viram o Senhor Jesus Cristo realizar vários sinais, né, vários prodígios, né, multiplicar pães, peixes, né, ressuscitar mortos, né, ainda não eram convertidos. Eu gostaria que vocês entendessem isso citando algum deles, né, para que pudesse ficar mais claro o assunto que eu vou dizer. O primeiro deles que eu vou fazer uma colocação é Judas. Judas não era convertido. Ele ouvia o Senhor Jesus Cristo falar de justiça, de honestidade, mas não era convertido. Ele carregava a bolsa, né? Ele carregava a bolsa das ofertas e o intuito dele era passar a mão, né, nas moedas da bolsa. Não era convertido. Tanto não era convertido que a primeira oportunidade que teve, entregou e negou o mestre, né? Não era convertido.
Outro também que não era convertido era Pedro. Pedro teve a oportunidade até mesmo de andar por cima das águas, né? Andou por cima das águas e viu Jesus Cristo realizar os sinais, viu o Senhor curar, né? Ressuscitar, multiplicar pães, peixe, mas não era convertido. Porque após Judas ter traído o mestre, né? Os soldados se aproximam para prender o mestre. A primeira coisa que Pedro faz é sacar da tua espada e cortar a orelha do soldado. O Senhor Jesus Cristo, com todo o teu amor, né, e compaixão, pegou a orelha do soldado, levou, colocou em seu devido lugar e disse a Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então Pedro também não era convertido. Um outro que nós conhecemos bem a história dele, né? O nosso irmão Tomé, também não era convertido. Porque quando falaram para Tomé que Jesus havia ressuscitado, a resposta dele de imediato foi: se eu não tocar nas suas mãos, no lugar dos cravos, e não colocar o meu dedo em seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Então, os discípulos não eram convertidos antes da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler no livro de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19, e vamos aprender quando foi a primeira vez que os discípulos receberam o Espírito Santo. Em João 20, 19, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, num domingo, né? E cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então foi aqui, no dia da ressurreição, quando os discípulos se esconderam com medo, né? Porque agora o Senhor Jesus Cristo havia sido crucificado e morto, né? Eles falaram: agora nós estamos enrolados, né? Agora vão vir atrás de nós. Com medo, porque ainda não eram convertidos, correram e se esconderam, né? Fecharam as portas do lugar aonde estavam, até que o Senhor se manifesta diante deles, né? E sopra sobre eles aqui o Espírito Santo. Foi quando eles receberam pela primeira vez o Espírito Santo. Uma vez recebido o Espírito Santo e vendo o Mestre, né? Eles agora, cheios da virtude do Espírito Santo, porque o Mestre havia soprado sobre eles o Espírito Santo, perdem o medo. Nós vamos ver que depois de João 20, nós vamos entrar no início, né, de Atos dos Apóstolos. Depois do livro de João, vem Atos dos Apóstolos. Agora eles, já com o Espírito Santo e convertido, dar-se início ao anúncio desse evangelho. Vamos ler agora em Atos, capítulo 1, versículo 1. Atos 1, capítulo 1, o nosso irmão Lucas, né, que é o autor do livro de Atos, diz da seguinte forma: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar,
até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo que eles haviam recebidos aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, abre aspas, disse ele, fecha aspas, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Certo? Jesus, então, manda que eles aguardem ali naquele mesmo lugar, em Jerusalém, até que do alto eles recebessem a unção pela virtude do Espírito que eles já tinham. Agora nós vamos em Atos capítulo 2, para nós revelarmos para os irmãos, quais foram realmente as línguas que os discípulos receberam no dia de Pentecoste, que é o dia da colheita. Atos capítulo 2, do versículo 1 em diante. Diz assim: cumprindo-se, pois, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. Olha, nações, línguas, E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, nações. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eram galileus, falavam galileu, Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha só, quais eram as línguas? Do 9 em diante vai nos explicar quais eram as línguas que eles eram nascidos. Olha as línguas aqui: partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha e Egito. Falaram egípcio também, hein? Os galileus agora estavam falando egípcios pela unção do Espírito Santo. E partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, abre aspas, tanto judeus como proselitos, fecha aspas, e cretenses e árabes, falaram árabe também, pela unção do Espírito Santo, Todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo aparece para eles e dizem: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Soprou sobre eles o Espírito Santo.
E aqui eles recebem a unção do Espírito Santo pela virtude do Espírito que eles já tinham recebido, né? Para ter a capacidade de falar em outras línguas, para saírem e anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então percebemos aqui que as línguas que o Espírito Santo capacitou aos discípulos que falassem, não foi recantalabaxeriandas tu decantalabaxeriandalá, repalabalabaxeriandas tu decantalabaxeriandalá. Não foi essas línguas, né? Foram idiomas. E por que vocês me ouviram a pronunciar a língua que eles falam? Porque eu desci nas águas, né, no meio do povo pentecostal. E o povo pentecostal tem esse costume, né? E por que tem esse costume? Porque interpretaram um versículo errado na Bíblia e adotaram esse costume. E qual é o versículo que eles adotaram esse costume? Através de qual versículo que eles adotaram esse costume? Porque leram nas Escrituras Sagradas quando Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então interpretaram que a língua dos anjos seria charamacaia, né? E não é. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos, e eu mesmo darei a resposta. Quais são as línguas dos homens? Se não português, francês, alemão, japonês, né, chinês e as outras demais línguas das outras nacionalidades? Essas são as línguas dos homens. Agora me pergunte qual é a língua dos anjos? E eu posso afirmar com certeza que os anjos falam uma linguagem universal. E isso por quê? Porque se o Senhor nosso Deus enviar um anjo para entregar um recado para um chinês, esse anjo vai ter que chegar lá na China falando em chinês. Se enviar um recado para um japonês, o anjo vai ter que chegar no Japão entregando o recado em japonês. Se Deus enviar um recado por um anjo aqui no Brasil, o anjo vai ter que chegar aqui falando um bom e claro português. Porque se um anjo chegar aqui falando eu não vou entender nada. Então a língua dos anjos é uma linguagem universal, né? Na terra havia uma só língua, até Babel, né? Até Babel havia uma língua só. Mas Deus queria que os homens multiplicassem e enchessem a terra. Mas os homens colocaram na sua mente, né? Vamos ficar por aqui neste lugar e aqui vamos construir uma torre que o seu cume toque nos céus. Não agradou a Deus, aquilo não agradou a Deus, porque Deus queria que os homens multiplicassem e enchessem a terra. Então o Senhor disse: eia, vamos descer e confundir a língua dos homens, para que eles possam se espalhar, se multiplicar, encher a face da terra, né? Então os anjos desceram e confundiram ali as línguas, né? Confundiram as línguas. Então, os anjos têm uma linguagem universal. E as línguas que os discípulos receberam aquele dia, as línguas com as quais eles foram capacitados a falar aquele dia, foram idiomas, para que fossem a todas as nações e anunciassem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todos os idiomas, em todas as nações, né? Para todas as nações, tribos e línguas. Então, aquele dia, o Espírito Santo capacitou os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo, para que falasse em outras línguas, em outros idiomas, né? Porque não tem lógica o que se dizem por aí, né? Muitos que falam nessa língua que eles dizem por aí, né, que eles falam, né? Muitos que charamacaiam, vamos dizer assim, né? Quando fazem isso nas igrejas, é para que o irmão que está ao seu lado direito, ou para que o irmão está do seu lado esquerdo,
de trás e o da frente, imagine que ele esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta: como é que você sabe, né, que uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus ou que tem o Espírito Santo de Deus? É por dizer charamacaia? É por falar essa língua que eles têm inventado por aí? Não. Você percebe que uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus com as suas atitudes, com o seu comportamento de justiça, com o seu comportamento de sinceridade, com o seu comportamento de amor fraternal. Porque só através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aprendemos a aplicar em nós este amor. Aprendemos a nos libertar do homem mau e perverso que há dentro de nós, né? E passarmos a amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Então é com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos de justiça e de sinceridade que sabemos que temos ou não o Espírito Santo de Deus. E não por andar charamacaiano por aí, não. Isso aí está iludindo as pessoas, né? Está iludindo as pessoas. Por que que eles não leem o trecho de Atos capítulo 2 inteiramente do jeito que ele é e não explica às pessoas? Né? Não explicam corretamente o que está escrito na palavra de Deus. Querem manter as pessoas confusas. Querem manter as pessoas presas debaixo do seu bel prazer, para que das pessoas possam tirar vantagem, né, e terem benefícios. Né? Inventaram um tal de sapato de fogo por aí. Meus irmãos, as coisas de Deus é feita com decência e ordem. As coisas de Deus é feita com sinceridade, com amor, com decência e com ordem. Aonde há o Espírito Santo de Deus, a ordem, a decência, né? Então era isso que eu gostaria de ter, né, de estar passando para os irmãos nesta manhã, né, a respeito dos dons de línguas e quais foram os dons de línguas que os discípulos receberam ali no dia da colheita, né, na festa da colheita, no dia de Pentecoste em Jerusalém, né, para que pudessem anunciar o evangelho da nossa salvação. Né. Nós podemos ver, né, que o irmão fala, né, um deles fala bem assim: não são todos esses homens galileus? Como estamos ouvindo aqui eles falar na nossa língua em que somos nascidos? Línguas, nacionalidade, idiomas. Né? Não charamacaia. Não charamacaia. Vamos abrir os nossos olhos. Né? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus entendimento, sabedoria para compreender a verdadeira essência do Evangelho da nossa salvação e sermos libertos desses homens maus e perverso, o qual terá suas bocas tampadas pela verdade do Evangelho da nossa salvação. Graça e paz, em nome de Jesus.